pouquinho diferente, pessoal. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou o Felipe, sou o narrador não confiável, e hoje o vídeo vai ser falando sobre as 24 obras mais impactantes da minha vida. Por que 24? Porque eu tô fazendo 24 anos. Eu fiz, na verdade, 24 anos. Esse vídeo está saindo um pouquinho atrasado. Eu fiz dia 12 de março. E antes que todo mundo venha falar que você tá velho, tá gordo, tá acabado, saiba que eu consegui chegar aos 24. Quero ver você, pessoa vagabunda, conseguindo chegar aos 24. Mas, gente, tirando isso, tá tudo bem. Então, essa é uma lista que eu fiz sobre umas coisas que eu mais fui impactado, assim, pelo resto da vida. E é uma lista, assim, de cabeça, não tem mérito nenhum, tudo. Obviamente, em primeiro lugar é o que eu mais, assim, li e o que eu mais me identifico. Mas, vamos lá. Eu vou pegar aqui e eu vou lendo aqui. Em 24º lugar, Sonic! Cara, eu não tenho o que falar de Sonic. Sonic por si fala por si só. Um jogo onde o objetivo é ir do ponto A ao ponto B. Chegue lá. E o seu personagem é um ouriço, azul, rápido, super hiperativo e que é muito carismático. E eu sempre curti todos os jogos do Sonic. Eu lembro com carinho do Sonic Gravity Zero, que é um jogo que a galera acha meio ruim, mas eu adoro esse jogo. Um jogo de prancha do Sonic, ele vai correndo assim e usa a gravidade pra poder correr. Mas eu lembro com carinho desse jogo. É um dos meus jogos favoritos do Sonic. E ele tem bem impacto na minha vida, porque, cara, ele é um personagem muito carismático. 23º lugar, Tim Burton. Cara, falar do Tim Burton em si é chover no molhado, porque o Tim Burton, ele é um cara que ou ele vai 8 ou ele vai 80. Ele é um cara muito assim, que eu posso dizer. Ele tem obras boas, como Edward Mãos de Tesoura, Estranho Mundo de Jack. Nossa, agora não. O Batman dele é ótimo pra mim, um dos melhores filmes do Batman. É um Batman que eu sinto muita falta, assim, nos cinemas em si. Mas, às vezes, ele dá uma vacilada, como Olhos Grandes, o Dumbo, também Lar das Crianças Peculiares. Então, ele é um cara que ele brinca muito com o gótico e muito do imaginário do estranho com as pessoas normais. Uma coisa meio que o Guilherme Del Toro também faz. E eu acho que é, assim, genial da maneira que ele faz. Mas ele tem que ser encaixado no projeto certo. Em 22º lugar, Assassin's Creed. Welcome to the greatest playground. History. Cara, Assassin's Creed pra mim é uma das franquias assim que eu mais joguei na minha vida. Eu não tive contato com o primeiro nem com o segundo jogo, com o Ezio, assim, e toda a família. Eu tive contato com o terceiro, com o Connor. Então, obviamente, a família Kenway se torna a minha favorita. E eu gosto bastante da franquia de jogos Assassin's Creed, porque eles têm um debate muito legal sobre liberdade, igualdade, controle, poder, além de todo aquele negócio ali de eram os deuses astronautas, que eu acho muito legal. E isso que é bem legal, assim, em toda a franquia. Pra mim, o 4, Assassin's Creed Black Flag, é o melhor de todos. Eu não sou muito fã do sistema novo que botaram de RPG, mas eu entendo quem gosta. Eu gosto de um jogo específico, que é o Odyssey, que ele pega na Grécia. E eu sou fã de mitologia grega, sou fã de Zeus, todas essas coisas assim, tudo. A história dos heróis é uma coisa que impacta muito na minha vida. Em 21º lugar, o Rei Leão, o musical. Agora vocês devem estar se perguntando, como assim uma peça de teatro tá em uma lista de um cara que fala sobre quadrinhos e muitas coisas? Então, é que eu fui formado, na verdade sou formado em artes cênicas. Então, Rei Leão é uma obra que
Foi o primeiro musical que eu vi na minha vida. O primeiro. Eu fui ver com a escola. Eu lembro que os meus amigos estavam do lado, o Ivan e o Yudi. A gente foi ver esse musical no passeio da escola, bobinho, bobinho. Tudo. E cara, eu saí de lá impressionado. Presença de palco, musicalidade, ritmo, tudo isso. E além do mais, porque a gente olhar e falar, mano, como é que essa porra vai dar certo? Um musical de Rei Leão. Os bichos tudo é animação. Cara, o jeito que é feito é genial. Então eu posso dizer, o Rei Leão foi o que despertou em mim a paixão por teatro e teatro musical. E é uma obra que eu gosto demais. Gosto demais de todas as versões de palco. Em 20º lugar, BioShock. BioShock Infinite, in stores March 26th. Cara, BioShock pra mim, assim, é uma das franquias que eu mais gosto. Gosto tanto do primeiro, quanto do segundo, quanto do terceiro. O primeiro, pra mim, ele é insuperável. Tipo, toda a questão de você ser filho do vilão, a questão do Would You Kindly, que eu acho genial ali. É um negócio, assim, que quando você vai descobrindo, te dá um nó na cabeça. E aí e mostrava que as suas ações têm consequências no jogo. E isso eu achava da hora, tipo... Se eu quisesse ter o final bom, eu teria que ser o cara mais piedoso do mundo. Por sorte, muitas vezes nos jogos eu sou. Eu tento ser o cara mais piedoso do mundo. E tento ser bruto com as pessoas que são brutas. Mas quando eu tava com as DLCs, eu quase não matava nenhuma. Acho que eu só matei uma ou duas pra ter alguma coisinha, sabe? Pra ter alguma coisa a mais porque eu não tava dando. Mas a maioria das vezes eu não matei nenhuma. E foi do caralho aquele jogo. O BioShock é do caralho. Tipo, o primeiro é muito bom. O segundo, que é a questão de um pai com filha, é boa pra caralho também, que é com o Subject Delta e a filha dele, é do caralho. E o terceiro, que é o Infinity, pra mim, que é o, assim, top. Que tem toda a questão de linhas temporais, multiversos ali, eu acho do caralho, assim. Tem gente que acha ruim, eu acho do caralho, porque eles se conectam com todos. Não sei se terá um quarto jogo. Eu acho muito difícil ter um próximo quarto jogo de BioShock. Mas eu acho que seria do caralho. E eu sei que a Netflix está fazendo um filme de BioShock. Eu não sei se vai adaptar algum dos jogos ou vai ser uma história nova. Mas eu acho que seria do caralho. Em 19º lugar, O Mistério de Irma Vap, de Matheus Solano e Luiz Miranda. Não é original, porque eu não tava vivo na época que o original saiu, né? Eu não sou tão velho. Santo Deus! Mas eu assisti essa versão. Essa versão, ela começou em 2019 e foi pra 2020. Eu assisti em 2020. Bem no comecinho ali, antes de dar o chabal todo que foi da pandemia. E cara, O Mistério de Irma Vap é uma peça que é tão engraçada, mas tão engraçada, que foi o que me fez também querer ser ator. Querer participar do palco e querer fazer um monte de outras coisas. Porque, cara, ela é tão engraçada e tem toda uma presença não só de palco dos dois atores, mas um jogo também de troca de figurino rápido, muito, assim, uma energização, um jogo assim que eles têm que ter que eu acho do caralho. Quem não assistiu o Mistério de Irma Vap, procure pra assistir. Se em algum lugar estiver passando, veja. Em 18º lugar, Steven Spielberg. Cara, eu não tenho o que falar do Spielberg. Pra mim, esse cara aqui é um deus. Deus, assim, tipo, quero chegar no nível desse cara, assim. Um dia em cinema e fazer qualquer coisa assim. Porque Spielberg, ele é o cara que consegue pegar uma história e te envolver. Eu posso dar diversos exemplos, como Jurassic Park, ET, Goonies, e todas as obras também que ele também era produtor executivo, cara, era do caralho. Por exemplo, Freakazoid, Who Raised Rubber Rabbit, também, não vou lembrar agora de tudo assim. Mas cara, esse cara, ele consegue pegar uma história simples e transformá-la em algo genial.
Tanto que isso é mostrado muito no filme que é meio que uma autobiografia dele, Os Fabelmans. E é genial como é feito nos Fabelmans. Eu sempre falo, a primeira cena dos Fabelmans define muito para quem é amante de cinema e de teatro e amante da arte em geral. Porque quando você vai ver um filme, você tem medo. Você vai ver o seu primeiro filme. Pega essa lembrança. Você viu o seu primeiro filme no cinema. Qual foi a primeira sensação que você sentiu? Medo, porque vai estar tudo escuro. Só que aí quando você vê o filme, você se apaixona. E cara, é genial como o Spielberg faz isso. Em 17º lugar, Pokémon. Cara, Pokémon é um dos jogos assim que tá na minha vida há muitos e muitos anos. Assim, ele é não só divertido, ele é carismático. Pokémon é altamente colecionável. Eu parei com esse lance de colecionar cartinha Pokémon há muito tempo. Mas ele é, assim, genial, assim, de você pegar, tipo... É um joguinho bestinha, tudo, e ele começou com um joguinho de Game Boy e tudo. E aí depois foi evoluindo tudo, até chegar no nível do Pokémon GO, que eu tenho até hoje no meu celular. E não vou desinstalar por nada. Porque eu tenho o objetivo de capturar todos os Pokémons. Todos. Eu sou que nem o Ash. Eu quero me tornar um mestre Pokémon. Quero me tornar o campeão de cada região. Vou conseguir? Nunca, porque eu não sou o Ash. E eu sou eu. E não existe Pokémon. Mas eu penso, se existisse Pokémon no mundo real, seria do caralho também. Em 16º lugar, JoJo's Bizarre Adventure. Cara, Jojo foi um anime que eu fui descobrir recentemente. Acho que para uns 4 ou 5 anos atrás. E aí, quando eu fui ver Jojo, eu falava, mano, isso aí é anime bizarro, como diz o nome. É o que faz todo mundo ter preconceito com anime. E quando eu fui ver, meu preconceito caiu assim, ó. Eu não parei de ver e falei, esse anime é genial. Não só o negócio das poses glamourosas, o estilo de roupa, tudo ali em Jojo é incrível. É mostrar que tem presença, ele mostra que ele tem uma exuberância, todos os personagens mostram que tem uma riqueza, assim, que o Araki, o autor de Jojo, é um cara que mostra que ele sabe muito trabalhar todo esse negócio de pose, de beleza, essa subjetividade masculina que tem muitos personagens, assim, de shonens, né? Tipo, pode pensar, tipo, o Goku, o Naruto, o Luffy, tô pensando só nos genéricos, assim, mas pensa, todos esses personagens que tem muito músculo, tudo, você acha que eles não se acham muito gostosos? Claro que se acham, porra. E Jojo, ele não tem o menor pudor de mostrar, cara, meus personagens são realmente gostosos, são realmente bonitos, são performáticos ao nível extremo. E isso é do caralho. Em 15º lugar, esse aqui é um empate, porque são dois mestres pra mim do horror japonês. Suehiro Maru e Junji Ito. Vamos começando falando do menos assim, controverso. Vamos falar do Junji Ito. Cara, o Junji Ito pra mim é o cara que consegue fazer uma obra com um único tema, que é Uzumaki, ser uma coisa grotesca. E que você assiste e você fica com medo. Você fica realmente com medo, você se apavora e você tem medo de que tudo aquilo aconteça no lado da sua casa, tipo, do lado da sua casa. Você tem realmente, tipo, você vai pra algum lugar, tudo, você fica realmente cagado de medo. Eu posso falar de outras obras do Junji Ito, como Gyo, também ele fez Tomie também pra mim é assustador pra caralho. Tipo, é muito assustador. Mas pra mim, o que eu gosto, mas pra mim a obra que eu mais gosto dele é a versão de Frankenstein dele. A versão de Frankenstein no Junji Ito, ela é pra mim excelente, porque ele faz o monstro realmente de um jeito que eu imaginei. Que é um bicho, realmente um cadáver, com feições horrendas, e que você não consegue se apaixonar por aquilo.
Você tem medo, você entende o médico por ter o medo daquilo. Tanto que eu imaginei quando o Guilherme Del Toro foi fazer a versão de Frankenstein dele, ele iria pegar alguns conselhos com o Junji Ito, porque eles trabalharam junto em Death Stranding. Então eu falei, cara, eu acho que é justo ele pegar conselhos de um cara que escreveu uma das obras de Frankenstein. Então, mas não foi isso que aconteceu. Agora vamos para um outro que eu acho que é o mais polêmico de todos, que é o Suehiro Maru. Cara, o Suehiro Maru, ele é um cara que trabalha com eroguro, o erótico grotesco. O eroguro é uma coisa que é muito debatida por muita gente que lê quadrinho, vendo se é uma coisa que realmente deveria ser aceitável ou não. Eu digo que é, porque o eroguro, ele traz muitas críticas. E críticas, assim, muito várias. Eu poderia falar de muitas obras, mas uma que eu li de pé ao chão foi o Vampiro que Ri, do Suehiro Maru. E no Vampiro que Ri tem muitas das questões de domesticidade, sangue, e também de muita classe baixa do Japão. E eu acho isso genial. E eu lembro de defender isso numa parte de um dos meus TCCs, que era uma das pesquisas que eu fazia, que, cara, defender essas coisas do jeito que é feito é uma maneira genial, assim. Porém, eu tirei essa parte do meu TCC. Mas eu vou chegar lá no meu TCC. Em 14º lugar, Rosa de Versalhes. Cara, Rosa de Versalhes, pra mim, foi um mangá que eu li e me fez quebrar todo o preconceito de coisas para meninos e coisas para meninas. Porque Rosa de Versalhes é um mangá feito para meninas, mas que é genial. Porque ele é feito de um jeito que você se envolve com os personagens, você consegue entender todos os lados e você ama cada um deles. Tipo, a Oscar, porra, personagem que eu amo pra caralho, tipo, eu acho que ela é um exemplo de todas as personagens de RPG que eu fiz. Se eu quisesse fazer o meu personagem ter alguma relação ou interesse, tipo, seja de amizade ou amoroso, muitos deles eram botados na Oscar. Porque a Oscar, ela é um nível que, tipo, ela debate coisas sobre o masculino e o feminino, porque ela é uma filha de um nobre que queria um filho e não aceitou que teve uma filha, mas não escondeu isso e treinou ela como se fosse criou ela como se fosse um menino. E ela sabe que ela é uma mulher. Então, ela tem todos esses conceitos ali, ela luta, ela é uma general, ela é forte, mas ela tem um lado sensível ali. E eu acho isso genial. Maria Antonieta também é uma versão que você consegue, no Rosa de Versalhes, ver o quanto ela é carismática, poderosa. Ela é uma criança, ela não sabia o que estava fazendo. Porque disseram pra ela que se ela estava feliz, o povo estava feliz. E você começa a amar ela e sente pena, porque ela vai se corrompendo ao longo do tempo. E meio que deixando o povo pra lá. E isso que é genial em Rosa de Versalhes. Beleza. Em 13º lugar, Superman Grandes Astros, de Grant Morrison. Doomed planet. Desperate scientists. Last hope. Kindly couple. Superman. Cara, Superman Grandes Astros é uma HQ que, pra mim, vê mais o Superman como um ser solar do que como um ser vindo dos céus, assim, sabe? Uma reencarnação de Jesus, que é como muitos autores fazem, tipo Zack Snyder. O Grandes Astros vê ele como um ser solar, uma pessoa que vem do céu, do sol, e eu acho que ele vem muito da filosofia do Spinoza, que Deus é a natureza. Então o Superman está em todos os lugares, a todo momento, mas ele sabe que o ser humano também é bom, e o ser humano pode ajudar. E o Grandes Astros mostra esse Superman fraco, que sabe que vai morrer, então ele quer aproveitar tudo. Ele conta pra Lois que é o Superman, ele tenta solucionar os problemas do Devorador de Sóis.
Tem a questão do planeta bizarro, tem os kryptonianos que vêm, e ele tenta ajudar. E esse cara é genial, assim. Quando o Grant Morrison escreve, é genial ali. Quando ele faz esse Superman, que é um ser que tá morrendo. E sabe que vai morrer. E tá feliz que vai morrer, tipo. Pelo menos agora ele vai descansar e sabe que o povo tá seguro. É genial. Em 12º lugar, Lanterna Verde. Mas qual foi a Lanterna Verde? A fase do Geoff Johns. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante minha presença. Todo aquele que venera o mal há de venerar, quando a Lanterna Verde tiver que enfrentar. Cara, a fase do Geoff Johns, pra mim, ela é a fase que mais, assim, trabalha o Lanterna Verde do jeito que tem que ser trabalhado. O Geoff Johns foi o cara que criou os outros espectros emocionais. Criou o espectro amarelo, o vermelho, o roxo, o ultravioleta, o rosa, o laranja e depois o preto. Todos esses espectros o Geoff Johns criou, assim, sabendo. E aí a gente começa a entender que os construtos de cada Lanterna Verde tem um efeito. O amarelo o verde é a força de vontade, o amarelo é o medo, o vermelho é a raiva, o roxo, que é o ultravioleta, ele é o... Não, quer dizer, o índigo. O índigo, ele é compaixão, rosa é amor, azul esperança, e depois o preto, que é a morte ali, tudo. E depois o branco, que é a vida. É muito maneiro de como vai fazendo tudo isso, e a gente vai entendendo como são esses espectros. E isso me ajudou muito numa fase que eu tinha dificuldade de entender os meus sentimentos, entender quem eu era, tudo. E essa obra me ajudou muito, essa fase me ajudou. Principalmente a do Kyle Rayner, quando ele se transforma em Lanterna Branco. E ele tem que dominar todos os espectros para entender quem ele é. Eu acho do caralho essa fase. Em 11º lugar, Robert Crumb. Cara, o Robert Crumb, pra mim, é outro desses que é tipo chover no molhado. Ele sempre pra mim foi o crítico dos críticos. O cara que sabia criticar quem tava errado e quem tava certo, assim. Você pode pegar em diversos exemplos, assim, do Crumb, assim, de obras que ele sabe trabalhar bem, assim. Pra mim, eu posso citar dois. Tanto o Blues, já que Pegadores ganhou aí todo um monte de prêmios. Leiam Blues do Robert Crumb. É genial. E depois leiam Gênesis do Robert Crumb. Que o Gênesis dele, a versão que ele tem da Gênesis, é tipo assim, de você entender e começar a questionar um monte de coisa e falar, eu acho que não é bem assim o que me ensinaram, mas eu acho que eu concordo mais com Crumb do que isso. Então, leiam Gênesis e leiam Blues. São duas recomendações que eu tenho para dar. Em 10º lugar, De Volta para o Futuro. Espera aí, doutor. Está me dizendo que fez uma máquina do tempo com um DeLorean? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Além disso, a carroceria de aço inoxidável fez a dispersão do fluxo. Cuidado! Eu podia citar os três, mas eu vou só citar o primeiro. Porque o primeiro, ele é uma aula de roteiro pra mim. Ele tem cada cena que puxa uma, que puxa uma, que puxa uma, que puxa outra. Tem furos de roteiro? Tem. Mas ele é uma aula assim. Não tem cena vazia, tudo. Não tem cena vazia. São cenas que vão puxando, que vão puxando, que vão puxando. Por exemplo, o Marty tá com a namorada e ele vai dar um beijo nela. Aí dão o panfleto para salvar a torre do relógio. Ele pega o panfleto, anota o número da a namorada anota o número, ele viaja no tempo, ele vê o relógio batendo, e aí quando ele vai explicar pro doutor, ele dá o número pra ela, ele dá o número da namorada pra ele, tipo, falando que ela tá esperando ele, o doutor fala que vai ter um raio, vai cair, e ele olha e mostra que sabe quando o raio vai cair. Pra mim, genial, tipo, é uma cena que não tá ali jogada por acaso, como muitos filmes têm. Cada cena tem um sentido que vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, puxando, e o clímax é genial, tipo. E no 2 é melhor ainda. E no terceiro também.
Tipo, é a conclusão perfeita, a trilogia perfeita. Não espero que tenha um quarto filme. Se alguém cogitar em fazer um quarto filme, espero que morra, não faça um quarto filme de Volta para o Futuro. Em nono lugar, agora chegamos no brasileiro. Porque vamos falar de Cidade de Deus. Marco, aí, toma pra tu. A cabeleira, tu vai precisar. Toma. Cara, Cidade de Deus é, pra mim, o melhor filme brasileiro que a gente já teve. Tudo bem, a gente sempre tem esse discurso quando sai um filme brasileiro. Por exemplo, a gente secretava no Oscar e a gente teve sempre o discurso de ai, qual é o melhor filme brasileiro, tudo. Pra mim, sempre vai ser Cidade de Deus. Trilha sonora, direção, edição, atuação, tudo pra mim é 10 de 10 nesse filme. Porque eu já conversei com o Daniel Rezende, que foi o montador desse filme, na minha faculdade, e eu perguntei como ele fez alguma das cenas ali. Por exemplo, a morte do Cabeleira, que é, pra mim, uma das cenas mais geniais do mundo. Ele tá andando ali, ele toma um tiro, aí começa a tocar Deixe-me Ir, e aí eu falo, ah, mano, e aí vai, aí depois o carro sai, e aí mostra ele morto. Aí começa, Deixe-me Ir, preciso andar. Eu acho genial aquela cena. E ele falou, cara, tinha muitas músicas que estavam selecionadas ali, que a gente tinha interesse, mas essa eu realmente escolhi. Porque eu falei assim, faz sentido botar. Mas falando, mas é a música final do Central do Brasil. Eu falei, foda-se, não tem importância. É a música que eu acho que mais combina. E realmente, o nosso cinema é realmente feito de obras que realmente têm uma crítica, mas eles sabem criticar muito bem, assim, sabe? Sabem criticar bem. E esse é o melhor filme pra mim, porque ele tem essa questão não só de retratar um cotidiano normal, que acontece nas periferias, mas o jeito que ele é feito, edição, direção, tudo isso, pra mim é 10 de 10, assim. Acho que nenhum filme ainda que eu vi se bateu. Talvez o Bingo, Rei das Manhãs, é o que bateu. O Tropa de Elite também, o primeiro. E o Ainda Estou Aqui. Eles são os que chegam ali, pertinho. Tipo, porque as edições dele, o jeito que eles são montados, tensão assim, é genial. Em oitavo lugar, acho que o colar aqui já diz o que é, né? Berserk. Cara, Berserk pra mim é uma obra que eu li, porque eu achava que ia ser só uma obra de morte, destruição, tudo, sangue, tripas, tudo bem. Ela tem muito disso, mas ela tem muito de ensinamentos, tudo. Você entender quais são seus demônios, entender pelo que você está lutando, entender que você às vezes é a sua própria versão má. Isso tem muito com o Guts. Entender que você não deve depender muito da aceitação dos outros, que tem muito a ver com o grifting. E eu acho que, assim, é uma obra que tipo, eu sinto muita falta do Kentaro Miura todos os dias, porque eu sei que ele nunca vai conseguir terminar a obra do jeito que ele queria, mas os amigos que estão ali, eu acho que eles vão conseguir dar um jeito de concluir essa obra que, tipo, é genial. E eu tenho o final na minha cabeça, tipo, e eu espero que no final dê tudo certo. Pro Guts, pra Casca, o Griffith eu quero que morra, mas, assim, eu espero que seja uma obra que tenha um final legal, assim, tudo. E que venha uma adaptação boa, assim, de anime, tudo, que tentem adaptar essa obra legalmente, assim, que seja legal, tipo, não com 3D ruim, nem com 2D, talvez uma mistura dos dois. Assim, eu acho que vai ser legal, assim, se alguma empresa quiser patrocinar tudo e financiar essa obra, vai ser bom.
Em sétimo lugar, eu empatei mais duas de novo. Mas o bom é que as duas têm quase o mesmo nome. 20th Century Boys e Old Boy. Por que eu empatei essas duas? Os temas são tão diferentes, mas eles se ligam em uma coisa. Vingança pessoal. A vingança pessoal desses dois, pra mim, é algo que não se compara. Porque o Amigo e o Kakenuma são, assim, dois personagens que pra mim eu considero gênios do crime. Gênios do crime, e as motivações deles eu consigo entender. Tipo, um queria ser... um era invisível, os dois eram invisíveis na verdade. Os dois eram invisíveis pelos seus amigos, pelas pessoas que eles admiravam e gostavam, um pelo Kenji e um pelo... Caralho, agora esqueci o nome do Old Boy. Mas os dois eram invisíveis, e aí, por algum motivo ali, eles decidiram se vingar. Se vingar por alguém que eles admiravam. E eu lembro muito do Kakenuma, naquela frase famosa que ele tem tanto no filme quanto no mangá, que ele fala: eu queria ter nascido homem igual você. Nascido perfeito, bonito, tudo. E o Amigo, só o cara que era o psicopatinha, falando assim: se ele é o mais adorado, o meu livro vai ser o concretizado. Se ele faz o livro das profecias ali, o meu que vai ser concretizado. Eu vou fazer tudo do jeito ali que ele escreveu pra dar ruim. Porque eu quero que se foda. Eu quero que se foda. É uma traição assim perfeita de amigo. Assim, de uma pessoa que você considerava amigo. E eu acho perfeito como esses dois são feitos. Em sexto lugar, Star Wars. Pra mim é um dos meus xodozinhos. Eu sei que tem coisa muito ruim de Star Wars, sabe? The Acolyte. E também tem muitas coisas boas, como Andor. Mas também, sabe? É uma obra que sempre estava ali pra debater a luta do bem contra o mal, as rebeliões contra impérios opressores. E ela sempre mostra que, tipo, a força é algo que tá aí. Tipo, é uma religião, é uma coisa mística, é ciência, a gente não sabe. Tipo, eu tenho a teoria na minha cabeça de que a força é algo que a gente tenta quantificar, mas não consegue, porque ela tá por aí, elas são tipo a energia espiritual que existe no mundo. E a gente tenta achar uma solução para os espíritos, uma solução científica, mas não é isso mesmo. Então, a força que une todos é meio que algo que a gente pega e consegue usar para fazer o bem. E o lado negro da força é algo que a gente pega essa força e decide usar para fazer o mal. Por exemplo, a gente tem bens assim, a gente tem capacidade para fazer tudo de bem. Tudo de bem. Por exemplo, a gente tem ensinamentos, temos doutrina, tudo a gente pode usar para fazer o bem. Só que a gente decide para fazer o mal. Isso é o lado negro. E o oposto é o lado bom da força. Então, pra mim, Star Wars sempre vai ter obras que são boas, que são ruins. Mas quem sabe entender a mitologia de Star Wars, os verdadeiros fãs de Star Wars, vão saber entender o que é a força, o que é essa luta que George Lucas deixou claro desde os primeiros filmes e que tentou explorar nas prequels e que não foi explorada nas sequels. Então, Star Wars pra mim sempre vai ser um filme que, não importa o que esteja passando no cinema, série, TV, eu vou ver. Em quinto lugar, Fábulas e The Wolf Among Us. Eu vou empatar.
são o mesmo universo. The Wolf Among Us é videogame e Fábulas é quadrinho. Fábulas eu já tenho vídeo aqui no canal, tudo. E, cara, o Fábulas, ele é um quadrinho que eu particularmente amo, assim. Amo por causa do videogame. Porque o The Wolf Among Us foi um jogo que eu joguei, acho que no ano que lançou. E toda a questão de investigação, de contos de fadas, assim, era do caralho. E aí depois, eu lembro de terminar o primeiro episódio, eu vi lá falando, conheça mais de fábula de The Wolf Among Us em Fábulas Vertigo, não sei nem o que, não sei o que. Falei, peraí, tem quadrinho disso? Aí eu peguei, fui correndo pra banca ou nos sites e falei, eu quero um quadrinho de fábulas. E aí eu comprei um quadrinho de fábulas, que é esse aqui que vocês viram no primeiro vídeo do canal. Inclusive eu tenho que comentar a segunda história. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu comente. E aí eu falei de fábulas, tudo, comecei a ler. Ainda tenho todos, assim, tenho ainda um volumão pra comprar ainda de fábulas. Não comprei tudo. E nem cheguei a ler tudo. Mas foi do caralho. E também, inclusive, Fábulas foi o motivo de eu conhecer a minha namorada, a Yandra. Porque o Fábulas, ele... Eu conheci a Yandra quando ela estudava em outro lugar, tudo, e ela gostava muito da série Once Upon a Time. E aí a gente começou a conversar, tudo, aí quando ela falou que assistia Once Upon a Time, eu falei, deixa eu te apresentar um quadrinho que faz o que o Once Upon a Time faz, só que muito melhor. Aí eu emprestei minha primeira edição de Fábulas, ela leu e amou. E aí a gente continuou conversando, aí começamos a namorar. Inclusive, eu vou deixar o canal da Yandra aqui embaixo, aqui, se vocês quiserem comentar e se inscrever, que eu acho que vai ser legal. Em quarto lugar, Skyrim. In their tongue, he is Dovahkiin, Dragonborn. Skyrim pra mim é um dos videogames assim, é da Bethesda, eu sei, é cagado, eu sei, é uma porcaria em relação a gráficos, eu sei, mas ele é incrível, porque ele tem uma liberdade. Foi a primeira vez que eu peguei um jogo pra jogar e eu senti uma liberdade que eu não sentia há muito tempo. Eu sei que no GTA, tipo, tem um mundo aberto, tudo, você pode fazer o que você quiser, mas no Skyrim era tanta missão, tanta coisa, que eu falava, mano, eu posso ser quem eu quiser. Eu posso ser o cara bom, posso ser o cara mau. Eu posso ser o herói, posso ser o vilão. Eu posso fazer o que eu quiser. E eu realmente fiz. Eu virei arqueiro numa hora, depois eu sabia magia, depois sabia ser bárbaro. Eu era um cara foda, assim. Foda pra caralho. Inclusive, se um dia eu puder, não sei como eu vou poder fazer isso, eu posso gravar uma gameplay de Skyrim. Só que eu não sei como é que eu vou fazer pra gravar a tela do videogame, porque eu tenho ele no videogame. Em terceiro lugar, top 3 agora, Juiz Dredd. Inhabitants of Peach Trees. This is Judge Dredd. Let him talk. In case you people have forgotten, this block operates under the same rules as the rest of the city. Mama is not the law. I am the law. Cara, Juiz Dredd pra mim é o quadrinho assim perfeito pra você começar a ver quadrinhos críticos assim, de uma maneira crítica. Eu sei que você pode ter ossos como Maus, outras coisas, mas se você quer criticar governos assim tudo, leia Juiz Dredd. Quer entender como funciona a legislação e como um país pode se cambar pro fascismo, leia Juiz Dredd, porque o Juiz Dredd é a total distopia fascista que pode existir. E cara, do jeito que é feito o Juiz Dredd,
é um quadrinho que eu olho e falo, mano, se acontecer isso um dia, a gente tá fudido. A gente tá tão fudido porque a gente vai apoiar essa porra do mundo real. Só que eu penso, se existissem juízes, acho que metade dos crimes que existissem por algumas razões, assim, de pessoas que dizem estar lutando pela lei, pela pátria, pela família, acho que elas estariam presas também. Mas, não sei. Eu tenho medo que Juiz Dredd aconteça. Eu acho que o bom, assim, para começar Juiz Dredd, você pode começar por qualquer história. Mas se quiser começar uma, assim, específica, leia Juiz Dredd América. Porque essa é a que mostra realmente que, ó, estamos falando de fascismo. Estamos falando de fascismo. Se você não entendeu até agora, é isso aqui. Em segundo lugar, soltem os tambores, Batman. What are you? I'm Batman. Cara, Batman pra mim é quase difícil, porque o meu super-herói favorito é o Superman. Mas o Batman, ele tem as melhores histórias, não tem como. Porque, cara, é muito maneiro, porque dos anos 80, 85, acho que até 88, Batman tem uma porrada de história boa. Cavaleiro das Trevas, Filho do Demônio, O Culto, Ano 1, todas essas histórias que são clássicas do Batman, sabe? E ele sempre é pego pra fazer histórias clássicas. E, cara, não tem como errar. Ele é um cara que, tipo, é um personagem que é bom, assim. As contradições dele são ótimas, assim, perfeitas, assim, tudo. E é um dos personagens que eu mais li na minha infância e na minha adolescência, Batman, e amo todos os jogos do Batman, tanto Lego quanto os jogos da Arkham. E, cara, é um dos personagens, assim, que eu tô mais ansioso pra ver no cinema. O Superman, eu já tava ansioso pra ver, porque eu confiava quando o James Gunn falou que tava adaptando duas coisas. Mas o Batman é o que eu tô mais ansioso. Porque eu gosto muito da fase do Neil Adams e gosto muito do universo fantástico do Batman também. Então eu gostaria de ver esse universo fantástico do Batman de volta às telas. Que tanto o Joel Schumacher traz um pouco nos filmes dele, com aquelas pegadas mais lúdicas da luz, assim, tudo referenciando o Batman do Adam West. E também eu queria ver umas coisas mais sombrias também com o Tim Burton. Eu queria que fosse um meio termo entre esses dois. Não indo pro realismo, porque eu não gosto mais de super-herói realista. Não é que eu não gosto, mas já deu, né? Já deu de super-herói realista. E número 1, quem será que é? Acho que vocês estavam esperando por isso. Número 1 será Alan Moore. Cara, Alan Moore, pra mim, ele sempre foi um crítico dos críticos de quadrinho e um dos melhores quadrinistas e roteiristas que já existiu. Porque ele sempre foi o cara que soube criticar, tem uma visão de magia muito foda, que eu fiz no meu TCC, posso deixar aqui na descrição se vocês quiserem ler. Ele é o cara que sabe ver o quanto todo tipo de arte é um ato mágico e um ato para se pensar a magia como uma linguagem. Então todas as coisas artísticas que você faz, seja a sua miçanga na praia, seja o seu poema, seja o seu livro, são de alguma forma impactantes e que moldam o mundo. Então isso pra mim é genial. Tanto quando ele quer ser crítico também. Não só em Monstro do Pântano, que ele é um crítico a todo o sistema de destruição ao ser humano, pensando que as plantas também podem sentir, como em Do Inferno, que eu tenho aqui, só um segundinho. Caralho. Do Inferno, que é esse livrão aqui gigante. Quando ele quer ser crítico à Inglaterra e mostrar como a figura do Jack Stripador é uma figura que não só foi muito louvada, mas também é uma figura coberta por contradições e misticismo e preconceitos. E como tudo isso foi usado num contexto só para gerar mais pânico do que preocupação. E ele é um cara que sabe entender muito bem o conceito da magia em si. Então, pra mim, Alan Moore é o cara genial, crítico dos críticos, e acho que vai ter pouca coisa no mundo que supere
as coisas que o Alan Moore fez. Então é isso. Essas são as 24 obras da minha vida. Foi acho que o maior vídeo que eu fiz no canal. E antes de tudo, eu queria só deixar uns recadinhos importantes. Eu tô começando a trabalhar agora, então eu meio que não vou conseguir postar tanto. Eu vou postar de vez em quando, assim, o máximo uma vez por mês, porque eu não gostaria, mas tipo, queria postar mais, mas é o que o trabalho permite. Uma vez por mês é o que dá. Então, bom, vamos tentar ver. Digam nos comentários que todas essas obras de autores, obras que eu li, e tudo, o que vocês gostariam que eu comentasse no canal, né, pra comentar, né, pra fazer um vídeo. Digam também que outras obras vocês gostariam que eu lesse e postasse. Mas é isso, o vídeo vai ficando por aqui. Lembre-se que... não esqueçam de se inscrever, né, também, tudo, mas isso vocês já vão fazer porque vocês não são tão burros, né? Então, não esqueçam de se inscrever, comentar, e lembre-se que toda história mente, inclusive quem a conta.